Notei que era mais forte do que eu imaginava e resolvi mostrar meu verdadeiro poder. Muito bem. Vamos lutar direito. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. Tá um assunto que tem sido polêmico ultimamente na fanbase de Dragon Ball, que é sobre o poder do Piccolo após a fusão com o Neo. Eu confesso que pra mim não é nem um pouco polêmico, eu já sei qual é o poder do Piccolo. Assistindo ao anime e lendo o mangá, você já consegue entender qual é a proporção do poder do Piccolo após a fusão com o Neo, mas mesmo após o confronto com o Freeza, eu percebo que tem muita gente que tem dúvida relacionado a esse poder do Piccolo, porque muitos dizem, ou melhor, alguns dizem que o Freeza não estava lutando a sério com o Piccolo, o Freeza usou só uma fração de seu poder ali contra o Piccolo, enquanto outros entendem que sim, que o Piccolo forçou o Freeza a usar o máximo de seu poder estando em sua segunda forma. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso antes de eu começar aqui a análise. Você acha que o Piccolo tinha realmente alcançado esse patamar de 1 milhão de poder de luta igual tinha o Freeza na segunda forma, ou você acha que o Piccolo era mais fraco que o Capitão Ginyu? É o quê? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, agora que você já deixou seu desabafo aqui nos comentários, vamos embora para análise. Eu nem preciso falar, galera, que eu vou usar aqui o mangá, que é o original, é claro. E assim, a página que for interessante a gente vai parar para comentar e a que não for a gente vai passar batido. Por exemplo, aqui a gente tem o início do confronto, uma encarada, que não tem nada demais aqui, nem nessa daqui. E aqui no começo do confronto a gente percebe o seguinte, que ele é muito equilibrado. A gente vê aqui o Piccolo começando a bater no Freeza, depois o Freeza revida, é um toma lá da cá, digamos assim. Mais à frente, a gente vê o Freeza lançando aqui uma bola de energia gigantesca para cima do Piccolo e o Piccolo rebate. E não só rebateu, como também lançou a sua própria energia contra o Freeza. Então até aqui dá para entender que o Piccolo e o Freeza estão equiparados aos seus poderes de luta, mas não dá para saber até agora quanto que o Piccolo está usando aqui do seu poder de luta e quanto que o Freeza também está usando do seu poder de luta, que ele diz que deve ultrapassar 1 milhão. Agora passando aqui para o próximo capítulo, que é o 301, a gente vê o Kuririn aqui confirmando o que eu acabei de falar aqui agora, que o Piccolo realmente estava lutando de igual para igual com o Freeza na segunda forma. Só que no quadro seguinte, o Vegeta vai além, galera. O Vegeta fala aqui que o Piccolo tá lutando no nível acima do Freeza na segunda forma. Por mais que o Freeza não esteja lutando a sério. Por quê? Porque no próximo quadro a gente percebe que o Freeza, ele aumenta o seu poder. E a partir daí, a gente vê um Freeza atacando e o Piccolo só apanhando. O Piccolo ali sendo amassado literalmente pelo Freeza na segunda forma. Mais à frente, a gente vê aqui que o Kuririn confirma isso, né, que o Freeza realmente teve um aumento em seu poder ainda na segunda forma. E presta atenção nessa parte que é muito importante. A gente vê aqui o Freeza apanhando inicialmente, apanhando não, tipo tomando ali um calorzinho do Piccolo. E depois que ele toma esse calor, que ele percebe que ele não ia conseguir derrotar o Piccolo com aquele poder, ele aumenta o seu poder para imediatamente contra-atacar o Piccolo. Isso é muito importante, guarda isso aqui. Nesse quadro aqui, que para mim é o quadro-chave, onde a gente fica sabendo, literalmente, se o Freeza estava ou não lutando com todo o seu poder. Porque aqui ele diz o seguinte: sinto muito por ter subestimado você. Depois que vi do que é capaz, resolvi lutar com mais seriedade. Com muito mais seriedade. Então aqui a gente entende que o Freeza começou a lutar totalmente a sério na segunda forma. Mas confesso que isso aqui não é o suficiente para ter certeza se o Freeza estava ou não lutando a sério com o Piccolo, se ele estava usando todo o seu poder estando na segunda forma. E justamente por isso eu fui mais além. Eu peguei a tradução diretamente lá do Japão. É claro que eu não sei nada de japonês, então por isso eu pedi a ajuda do meu amigo Budokai, amigo parceiro aqui do canal. Então, brigadaço Budokai, tamo juntão, porque ele traduziu ao pé da letra o que o Freeza falou no mangá original vindo diretamente do Japão. Ele falou aqui o seguinte, galera: me desculpe, eu subestimei você, mas como se mostrou mais capaz do que eu imaginei, decidi mostrar meu verdadeiro poder. Meu verdadeiro poder, viu? Então, galera, o Freeza diz aqui que ele mostrou o seu verdadeiro poder. Aí vai ter aquela galera: ah, Rafael, esse não era o poder máximo do Freeza. Mas ninguém tá dizendo aqui que era o poder máximo do Freeza. É o verdadeiro poder do Freeza estando na segunda forma. E o que comprova isso, galera, não é somente essa fala aqui do Freeza, tanto no português quanto no japonês, mas sim a ação que o Freeza tem após o Piccolo retornar do sacode que ele tomou do Freeza. Porque após isso,
o Piccolo tira a sua capa e também diz que vai começar também a lutar a sério, com muito mais seriedade. E isso dá tipo que um choque no Freeza. O Freeza não estava esperando que o Piccolo também aumentasse seu poder, assim como ele também aumentou. E no quadro aqui seguinte, a gente vê que o Freeza se surpreende primeiramente e depois pensa que o Piccolo tá brincando. Ele não leva o Piccolo a sério. E nesse quadro aqui abaixo, a gente vê ele ressaltando aqui que o Piccolo usava o turbante e o manto pesados para ele, tipo, toda vez que o Piccolo tira a capa é sinônimo de lutar a sério. Então o Piccolo aqui começou de fato a lutar a sério. E com isso, ele recupera ali a esperança do Gohan de que eles iriam vencer. O Gohan sente ele agora, a gente vai vencer, mostrando aqui pra gente que o Piccolo ultrapassou os poderes do Freeza, estando na segunda forma, mesmo o Freeza estando lutando a sério a partir desse momento aqui. Mas passando para a próxima página, a gente vê a confirmação que eu falei. O Freeza falou que estava lutando a sério, beleza, ele falou. Mas o ato dele após isso daí é que comprova pra gente se ele estava lutando a sério ou não, se ele estava usando o seu poder máximo da segunda forma ou não. E ele diz aqui, ó, está enganado. Acreditou que este fosse o meu máximo? O Freeza falou que aquele não era o máximo dele. Eu acho que é aqui que o pessoal acaba se confundindo. Acaba confundindo que o Freeza não estava dando o máximo dele estando na segunda forma. E aqui no quadro de baixo a gente tem a resposta. Porque o Freeza, ele acaba de falar aqui pro Piccolo que ele tinha duas transformações e que seu poder aumentava significativamente. Aqui no mangá da Panini tá dizendo que ele multiplicava o seu poder, só que se você pegar do japonês diretamente, ele fala que ele tinha aumento significativo. Na primeira forma ele tinha 530 e na segunda forma ele tinha provavelmente mais do que 1 milhão. Vou botar aqui para 1 milhão para ficar arredondado, mas ele citou que ele tinha provavelmente mais do que 1 milhão. Então assim, galera, quando ele cita aqui que aquele não era o poder máximo dele, ele é claro que ele está se referindo às suas outras transformações, ao seu poder após se transformar. Era isso que ele estava se referindo. Ele não se referiu aqui ao que ele tinha acabado de falar anteriormente, que estava lutando com o seu poder verdadeiro, que era na segunda forma. Então aqui, o ato do Freeza, ao se transformar após o Piccolo falar que ia lutar a sério, automaticamente ele está passando pra gente que ele não tinha poder o suficiente para poder derrotar o Piccolo estando em sua segunda forma. E o que comprova isso também é que lembra quando eu falei aquela parte importante que eu pedi para vocês se ligarem quando o Freeza aumenta o seu poder pela primeira vez com o Piccolo? Ele já havia aumentado com o Gohan antes e depois aumenta com o Piccolo quando ele percebe que o Piccolo não era de bobeira, digamos assim. Então por que o Freeza não fez isso de novo? Se o Freeza realmente não estava lutando a sério contra o Piccolo, ele deveria fazer isso de novo, porque ele tinha condições e ele tinha acabado de fazer isso. O Piccolo deu um calor nele, ele percebeu que o Piccolo não seria um adversário fácil de derrotar, ele automaticamente aumentou o seu poder. Então se o Freeza tinha mais poder ainda estando em sua segunda forma, se ele realmente não estava lutando a sério com o Piccolo na sua segunda forma, ele aumentaria de novo o seu poder e assim superaria o Piccolo. Então aqui fica evidente que o Freeza não tinha mais para onde ir, não tinha mais como aumentar o seu poder estando na segunda forma, e por isso ele recorre à sua terceira forma para colocar ali, né, o Piccolo de novo no seu devido lugar, que ele achava que o Piccolo deveria estar, que era abaixo do poder de luta dele. E se você se basear no que foi esse confronto do Piccolo com o Freeza, fica muito fácil a gente saber qual era o poder, qual era o patamar de poder que tinha o Piccolo após se fundir com o Neo. Por quê? Porque se o Freeza disse que o seu poder deveria ultrapassar 1 milhão de poder de luta, então o Piccolo ou ele tinha basicamente ali o mesmo poder que tinha o Freeza na segunda forma, que era 1 milhão de poder de luta, ou ele era superior a esse poder, já que o Freeza foi obrigado a se transformar para poder dar uma surra no Piccolo. Mas faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.